Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Davi, Filosofia, começando mais uma aula. Pessoal, preparei um vídeo para vocês sobre as aulas, né, que vão ser ministradas aí essa semana. Pessoal, vocês devem estar em mãos aí com essa apostila aqui, ó. São Paulo faz escola, caderno do aluno, primeira série do ensino médio, terceiro bimestre. A disciplina de filosofia está aqui, ó. Começa na página 66. Aí tem um pequeno texto, né? Filosofia e vida. E aqui começa propriamente as atividades, ó. Introdução à filosofia política. Aí tem algumas perguntas, alguns textos que depois eu vou comentar com vocês. Tá ok? Então, no começo, né, dessa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é Estado, qual a definição de Estado. Eu preparei aqui para vocês uma apresentação. Qual a definição de Estado? Para compreendermos a definição de Estado, observar que fazemos parte de instituições ou sociedades, né? Basta a gente observar isso. Estas, por sua vez, são formadas por interesses materiais, níveis de parentesco ou objetivos espirituais, por exemplo. O que isso quer dizer, né, pessoal? Que para fazer parte de um Estado, né, para a definição de Estado entra interesses materiais de uma sociedade, níveis de parentesco. Existem sociedades que são pautadas ali, né, no grau de parentesco, ou objetivos espirituais. Existem estados teocráticos, né? Teo é Deus, cracia poder. Então existe estados aonde o poder é relacionado com a religião. É na convivência entre estas sociedades que desenvolvemos nossos conceitos e aptidões físicas, morais e intelectuais. Então, pessoal, é nesse tipo de sociedade, dependendo da sociedade a qual fazemos parte, que a gente adere a conceitos, a gente cria conceitos, aptidões, né, morais, intelectuais. Entra um pouquinho naquela questão da cultura que eu já passei para vocês, não sei se alguém lembra. A questão da cultura, né? A cultura, o indivíduo é formado socialmente. Então ele vai herdar a cultura ali do meio que ele vive. Então, pessoal, ao analisar esses aspectos, entende-se que o Estado nada mais é do que uma sociedade constituída por um grupo de indivíduos organizados. Então, ó, Estado nada mais é do que uma sociedade constituída por um grupo de indivíduos organizados, como grupos familiares, profissionais, educativos, políticos, religiosos, que buscam um objetivo em comum. Esses objetivos podem ser caracterizados por ações realizadas com finalidade em comum. Um exemplo seria o desejo de alcançar metas, desenvolver-se no trabalho. Além disso, o Estado se apresenta como uma organização denominada sociedade política. Nessa sociedade existem normas jurídicas escritas. Então, pessoal, toda sociedade tem um conjunto de normas, regras e valores que aquela sociedade segue. Geralmente isso é expresso através das suas leis, como Código Civil, Código Penal, Constituição, enfim. E também uma hierarquia entre os governantes e governados, todos sujeitos a buscar o bem público, sendo exemplo a saúde, a educação, a justiça e a defesa nacional. Aqui, pessoal, tem mais uma definiçãozinha de Estado. Por Estado, entende-se a unidade administrativa de um território. Então, para que possa existir um Estado, aqui quando a gente está falando em Estado, não é Estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Estado no sentido de um país, né? Precisa ter um território. Não existe Estado sem território. O Estado é formado pelo conjunto de instituições públicas que representam, organizam e atendem, ao menos em tese, na teoria, né,
os anseios da população que habita nesse território. Então, todo o aparato, todo o conjunto administrativo de um território é chamado de Estado. Geralmente, essas instituições são voltadas para o bem da população. A gente sabe que nem sempre isso acontece, né? Mas na teoria, educação, saúde, tudo é voltado para o bem-estar aí da população em geral. Entre essas instituições, podemos citar o governo, as escolas, as prisões, os hospitais, o exército, entre outras, né? Pessoal, eu vou passar um pequeno vídeo para vocês, falando um pouquinho aí sobre esse conceito de Estado, tá ok? Prestem atenção. Tudo bom? Eu quero te convidar para uma viagem. Nós vamos fazer uma excursão pela teoria geral do Estado. E isso é fundamental para você que é cidadão e para você que é cidadã. Sem conhecer exatamente a teoria geral do Estado, ou a ciência política, como também é chamada essa disciplina, você fica muito vulnerável para quem sabe tudo e se aproveita de quem não sabe nada. Eu sei que quando eu falo Estado, você deve estar pensando em Rio Grande do Sul, em Paraná, em São Paulo, Mato Grosso, Amazonas ou Pernambuco. Quem sabe pode estar pensando até em Minas Gerais, tem essa bandeira muito bonita, onde a liberdade vale ainda que tardia. Mas quando eu falo em Estado, eu posso dizer para vocês que nós estamos falando do mundo. Bobo da Corte, com licença. Esse é o globo terrestre. Se você observá-lo lá bem de longe, vai ver mar, vai ver terra, não vai ver exatamente uma divisão. Mas qualquer um que conhece o mapa mundi sabe que o ser humano dividiu esta bolota em algumas peças. A gente tem aqui a Rússia, tem aqui a Argélia, tem o Brasil, tem a Austrália. Todas essas peças são estados e elas possuem profundas diferenças. Mas há três coisas que todo estado tem. Todo estado tem povo, todo estado tem território e todo estado tem poder organizado na forma da lei. Estou falando grego? Vou facilitar. Povo, aí de volta o seu globo. Povo é muito simples, é gente. Somos eu e vocês. São seres humanos, homens e mulheres, que vivem em determinado local. E aí a gente já passa para o segundo elemento, território. Ou seja, é muita gente vivendo sobre uma superfície. O território não é só a terra. O território envolve o ar, o subsolo, o mar ao redor. Tudo isso é o segundo elemento do Estado. Povo, território e falta o terceiro. Esse um pouco mais complexo. Poder. Poder organizado na forma de uma lei. E esse poder organizado da forma de uma lei é um dos três elementos que vai dar a característica fundamental para a gente formar o Estado. Na próxima aula, a gente vai aprender que esses inúmeros estados possuem várias formas de existir. Fica atento para entender quais são as formas do Estado. Aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né, desse vídeo. Foi uma forma aí de complementar a aula para vocês. Então, continuando, né, como a gente viu no vídeo, o Estado, ele tem a questão do poder. Então, de acordo com a forma de poder que existe num Estado, é como ele vai se caracterizar. E existem três formas de poder: a monarquia, república e o despotismo. Depois na apostila vocês vão ver isso novamente. Então nós vamos falar um pouquinho sobre essas formas de poder, quer dizer, um poder organizado que administra e toma conta de um Estado. Aqui uma monarquia, né? Monarquia. O que é monarquia? Aqui é uma foto da Rainha Elizabeth II da Inglaterra, junto com o seu marido, né? Príncipe Philip. Então, monarquia, pessoal, é um governo feito por reis, por rainhas, né? É um governo onde existe um monarca, existe uma figura ali de um rei, de uma rainha que administra o Estado.
Basicamente, hoje em dia, existem dois tipos de monarquias vigorantes aí no mundo. Existe a monarquia constitucional e a monarquia absoluta. Nós vamos falar um pouquinho sobre elas. Monarquia constitucional. Essa é a forma de monarquia mais comum que existe atualmente e é caracterizada pela limitação dos poderes do monarca. Então, o que é uma monarquia constitucional? Existe a figura do rei, da rainha, mas eles não têm plenos poderes, eles não governam sozinhos. Existe uma constituição, por isso constitucional. O que é uma constituição? É um conjunto de leis aonde a rainha, o rei, também deve observar essas leis. E numa monarquia constitucional, como eu disse, o monarca não governa sozinho, existe alguns ministros, alguns deputados que são eleitos pelo povo. Então é uma forma de governo que existe a figura real, mas também existe políticos ali que são eleitos pelo povo. E o monarca, portanto, tem seus poderes limitados, ele não governa a seu bel prazer, né? Nas monarquias constitucionais, o poder do monarca é limitado pelas atribuições constitucionais, como eu disse, pela lei. A maioria das monarquias constitucionais também adotam o parlamentarismo como sistema de governo. O que é um parlamentarismo? É um parlamento. Parlamento é um local onde existem parlamentares, onde existem deputados, senadores, ministros que são escolhidos pelo povo e que participam do governo também. Então, como eu disse, o rei ou a rainha não governa sozinho. Eles têm a figura ali dos políticos, né, dos representantes eleitos pelo povo para ajudar no governo. Nas monarquias parlamentaristas, o chefe do governo é o primeiro-ministro, que é escolhido entre os membros do parlamento ou até mesmo pelo povo. Então, o primeiro-ministro seria como se fosse o presidente aqui no nosso tipo de governo, que é uma república federativa que nós vamos ver mais à frente. Então, o primeiro-ministro é escolhido entre os membros do parlamento e que são escolhidos pela eleição popular. Então, existe alguém no governo através do anseio popular, né? Dessa forma, dentro das monarquias constitucionais, o monarca ocupa um lugar secundário, ele não é a figura que reina totalmente. Ele não governa sozinho, como eu disse. Pessoal, aqui alguns exemplos, né, de monarquias constitucionais aí pelo mundo. O Reino Unido, né, que seria ali a Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda, Suécia, Dinamarca, Espanha, Japão. Esses são países aí que fazem parte de uma monarquia parlamentar, constitucional. Existe um outro tipo de monarquia, pessoal, que é a monarquia absoluta. Né? Aqui uma foto de um monarca da Arábia Saudita, né? O Sheik. O que é uma monarquia absoluta? A monarquia absoluta é um tipo de governo onde o rei governa sozinho, onde ele é absoluto, onde ele é total, onde ele possui amplos poderes dentro desse estado. Dentro da monarquia absoluta, os poderes do monarca estão acima de qualquer instituição, já que o seu poder é absoluto. Então o rei é quem manda, é ele que decide, é ele que cria as normas, é ele que define como é que vão ser as coisas dentro daquele estado. Então, monarquia absoluta, onde o rei tem o poder total. Usando os termos políticos atuais, o monarca, dentro dessa estrutura, concentra as funções dos três poderes e pode atuar como poder executivo, legislativo e judiciário. Pessoal, nós vamos ver um pouco mais à frente o que são esses três poderes e quem que inicialmente propôs essa separação. Então, Montesquieu, um filósofo francês, propôs a separação do poder em três. Ele viveu, né, no século XVIII, sobre uma monarquia absoluta na França, e ele lutava contra esse regime, ele queria mais liberdade, né, queria que o povo participasse do poder. Então ele escreveu um livro onde ele propõe três tipos de separação de poder: executivo, legislativo e judiciário, que nós vamos ver mais à frente.
Essa forma de governo foi muito comum na França, na Europa Ocidental, né? Reino Unido, grandes símbolos do poder dos reis absolutistas. Porém, né, após uma revolução, a Revolução Liberal, a Revolução Burguesa, essas monarquias foram perdendo espaço. Hoje existem poucos países que adotam esse regime. Bahrein, Omã, Arábia Saudita são exemplos aí de países que adotam a monarquia absoluta. Pessoal, falando um pouquinho de República Federativa, aqui no caso, onde o Brasil se encaixa, né? O que é uma república? República é uma palavra que vem do latim, res public, ou seja, coisa pública, assunto público, aquilo que é público, aquilo que é de todos. Então, uma república federativa ou república federal consiste em um estado que é ao mesmo tempo uma república e uma federação. Por exemplo, o Brasil é uma república federativa. Então existe a república e existe a federação, que são os estados brasileiros, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, que se unem a essa república. Isso significa que o país em questão tem um presidente, né, ou uma presidente, mas está dividido em estados, regiões e entidades que possuem alguma autonomia governativa. Então, dentro de uma república federativa, existe o presidente, como é o caso do Brasil, mas também existem os governadores dos estados, os prefeitos que governam os municípios, e eles também têm uma certa autonomia, eles também podem governar, podem fazer leis dentro desse estado, né, e ter um governo ali um pouco autônomo. Como eu disse, o Brasil é um exemplo desse tipo de república, constituída pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Ou seja, o estado, a República Federativa do Brasil não pode se dividir. Nenhum estado pode, de repente, se tornar independente e querer formar um novo país. É uma união indissolúvel dos estados. Aqui fala um pouquinho, né, sobre essa questão, né? O artigo 18 da Constituição Federal afirma que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compete à União Federal, os estados e o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos dessa Constituição, ou seja, são autônomos, mas todos estão ligados a uma lei maior, no caso a Constituição Federal. Aqui, pessoal, tem mais um significado de república. República é uma palavra que descreve uma forma de governo. Então a gente viu que uma das formas de governo é a monarquia, agora outra forma de governo é a república, em que o chefe do Estado é eleito pelos representantes e cidadãos ou pelos próprios cidadãos e exerce sua função durante um tempo limitado. Então, numa república, o presidente ele é eleito pelo povo, ele é escolhido pela maioria, o voto popular. E ele fica durante um tempo no governo, ele não vai ficar para sempre. Diferente de uma monarquia, onde o poder é passado de pai para filha, é um poder hereditário. Na república, não. Na república, o presidente, no caso, ele é eleito, ele pode governar aqui no Brasil por 4 anos e pode ter o seu mandato prorrogado por mais 4 anos, ficando no máximo 8 anos no poder. Aí ele não pode mais participar numa próxima eleição. Ele precisa ter uma lacuna, né? Essa palavra, como eu disse, vem do latim, res publica, expressão que traduzida significa assunto público, coisa pública, né? Em uma república, o poder tem origem em um grupo de cidadãos que delega esse poder a um elemento designado chefe de Estado ou presidente da república. Como eu disse, na república as pessoas votam, escolhem os seus representantes que vão governar o Estado durante um período. Tá ok, pessoal? Aqui uma imagem, né? Aqui agora falando um pouquinho sobre o despotismo. Despotismo é considerado a forma mais simples de governo que já existiu. Nele, o poder é concentrado em um único governante arbitrário. Arbitrário significa que ele governa ali sem dar explicações para alguém. Ele, de fato, é que tem o poder. O déspota vem do grego despotes, senhor.
Marcado por características autoritárias, ele se diferencia de outras formas tirânicas de governo, como absolutismo, autocracias e ditaduras, por não encontrar oposição expressiva do povo. Então, pessoal, às vezes a gente pode até confundir, né? Tem bastante elementos em comum ali de um governo despotismo, de uma ditadura, de uma monarquia absoluta. Mas no caso, ele não encontra resistência expressiva do povo. Então, ali a figura do déspota, né? Ele governa sem muita resistência. Em diferentes épocas da história, o despotismo se manifestou de formas diversas, mas há sempre um ponto em comum a todas essas variações: o poder detém a razão. Então, num governo déspota, despotismo, o poder sempre detém a razão. Então, aquele governante, ele tem o poder, é ele que tem a razão. Tá ok, pessoal? Agora, falando um pouquinho sobre Montesquieu, um filósofo e escritor francês, um filósofo iluminista, século XVIII, na França. Montesquieu, pessoal, ele escreveu um livro chamado O Espírito das Leis. Como eu disse, ele viveu durante um regime absolutista na França, onde ele era contra esse tipo de regime, ele queria mais liberdade, ele queria ter uma participação popular no governo. Então, nesse livro, ele propõe que o poder, que era absoluto, concentrado somente na mão do rei, fosse dividido em 3 esferas: o executivo, legislativo e o judiciário. Quem são os membros do poder executivo? O executivo é aquele que administra o Estado. Aqui no Brasil, a gente adota essa separação do poder em 3. Quem faz parte do executivo? A nível federal, presidente; a nível estadual, governador do estado; e a nível municipal, prefeito. Legislativo. Quem são os membros do legislativo? São aqueles que fazem as leis de um país. Então, todas as leis de um país é feita pelo legislativo. Quem que faz parte do legislativo? A nível federal, senadores e deputados federais; a nível estadual, deputados estaduais; e a nível municipal, os vereadores, eles que fazem as leis aí do país. E o judiciário, quem faz parte do... O judiciário, a função dele é o quê? É julgar aqueles que transgridem as leis. Aqueles que, de certa forma, não cumprem as leis do Estado. Quem faz parte do poder judiciário? Desembargadores, juízes, promotores. Esses é que fazem parte aí do governo judiciário. Tá ok? Pessoal, aqui fala mais um pouquinho de Montesquieu, da obra O Espírito das Leis, 1748. Tá ok, pessoal? Agora a gente vai voltar lá para a apostila para mim poder falar para vocês as atividades aí que vocês vão fazer. Então, observando a apostila, vocês vão começar ali, né? Introdução à filosofia política, página 67. A primeira questão, pessoal, fala para pesquisar em internet e tal, como vocês não têm acesso. A primeira questão vocês não precisam fazer. Já a segunda questão, indique os filósofos que mais representativos deste campo de estudo. Aqui existem vários, um exemplo deles é Montesquieu. Vocês podem citar aí na resposta. A questão número 3, pessoal, vocês vão ler essas duas questões aqui, ó, o que é Estado e como o Estado em geral exerce o seu poder. Acredito que vocês têm condições de responder através do vídeo, através da leitura aí da apostila, o que é Estado e como o Estado em geral exerce o seu poder. Essa é a questão número 3. Depois vocês vão ler esse pequeno texto aqui, que ainda fala um pouco de Montesquieu, fala um pouco de monarquia. Aqui fala sobre as 3 formas de poder, né? Monarquia, república e despotismo. Tudo isso vocês têm na apostila aí. Página 68, vocês vão responder a questão número 4. Os sistemas de governo citados, monarquia, república e despotismo, se opõem ou se complementam? Explique, vocês vão explicar um pouco. A questão número 5, pessoal, não precisa fazer, envolve conceito de mapa conceitual.
Esse a gente vai pular. A questão número 6, vocês vão responder em que sistema o Brasil se encaixa, que forma de poder é exercida no Brasil. É uma república, uma monarquia, né? É um despotismo? E dê um exemplo de um país em cada um dos regimes. Dê um exemplo de país que vive sob uma monarquia, país que vive numa república e país que vive um governo despotismo. Tá ok? A questão número 7, pessoal, vocês vão ler aqui, ó. Né? Você certamente já ouviu em diferentes meios, por diferentes pessoas, sobre as deficiências e problemas do Estado brasileiro. Agora pense, quais problemas do Estado brasileiro são mais aflitivos para você? O que mais aflige você, a sua comunidade e por quê? E as virtudes? O que você identifica como positivo nessa forma de governo do Brasil? Então, a questão número 7, ela é um pouco pessoal, né? Vocês vão responder de acordo com a vivência de vocês aí. Depois, pessoal, vocês vão ler aqui, ó. Tem 2 conceitos aqui na apostila, ó. Estado de Direito e Estado de Direito Democrático. O que é um Estado de Direito? Originado a partir do reconhecimento dos direitos naturais. O que são os direitos naturais? Direito à vida, direito à liberdade, né? Contempla a ordem jurídica em que as leis são criadas pelo Estado e não podem ser violadas nem por ele. E um Estado democrático de direito remete ao fundamento da liberdade e igualdade política em que as leis são criadas pelo povo, diretamente e indiretamente. Por que diretamente e indiretamente? Porque, como eu disse, quem cria as leis é o pessoal do legislativo. Então, não somos nós, a maioria das pessoas que estão lá criando as leis. Mas nós elegemos um representante, um vereador, um deputado, um senador, e ele é que vai criar essas leis. Então, é indiretamente. Nesse contexto, o democrático marca a diferença entre o Estado de Direito e o Estado de Direito Democrático. Pois aqui tem um trechinho da Constituição Federal. Vocês vão responder essa questão número 8. Ó. Justifica que fala em uma folha avulsa, mas vocês vão responder todas as questões do caderno. O texto em destaque, com trechos extraídos da Constituição Brasileira, justifica. Então, leia esse trecho aqui que está em roxo e explique ele. Tá ok? E a última questão, pessoal, está aqui na página 69, é a questão número 9, onde vocês vão ler e vão responder essa questão. E daí finaliza as atividades aí de filosofia. Aqui essa questão está falando um pouco sobre Estado Democrático de Direito. Que fala, escolha uma referência, né? Faça um comentário, escolha um acontecimento real ou fictício, né? E redija um conto em que o Estado Democrático de Direito apareça como tema central. Então vocês vão fazer aí um pequeno texto de algumas linhas falando sobre Estado Democrático de Direito. Aí vocês podem voltar aqui e ler esses conceitos aqui da apostila. Tá ok, pessoal? Daí finaliza a nossa atividade de filosofia dessa semana. E na próxima aula de filosofia nós vamos falar sobre esses conceitos aqui, ó. Teorias do Estado, socialismo, anarquismo e liberalismo. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido. Espero que tenha ajudado vocês aí. Desejo uma boa aula a todos, uma boa semana. Fiquem com Deus e um abraço a todos.